Sempre disse a vocês o quanto é importante escutar 3 vezes uma música clássica antes de emitir uma opinião. Mas também é maravilhoso assistir, ouvir várias vezes a mesma obra com interpretações diversas. Foi o que eu fiz para vocês hoje. E vocês escutaram 3 vezes a Dança Húngara número 5 de Brahms. Espero que tenham gostado. Agora, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a vida de Brahms. Já falei no primeiro vídeo que ele nasceu em Hamburgo em 1833 e teve uma vida infantil. A sua infância foi envolvida com muita música. Seu pai era um contrabaixista da Orquestra Filarmônica de Hamburgo e também tinha uma vida ativa como músico profissional. Tocava músicas populares em bailes, nas tabernas, então convivia nesses dois universos. Vendo o talento de seu filho mais velho, que foi o Johannes Brahms, o nosso Brahms, aos 4 anos ele já começou a ensinar seu filho no violino e no violoncelo. E vendo a inteligência dele, aos 6 anos ele foi colocado pela família numa escola particular, onde ele adquiriu sólidos conhecimentos e fluência no francês, no inglês e teve uma introdução na literatura muito importante. Mas quando ele viu o piano pela primeira vez, lá por seus 8 ou 9 anos, ele ficou fascinado. E diante desse fascínio e da facilidade de seu filho, o pai de Brahms contratou o melhor professor de piano da época, que era procurado por todos, que o nome dele era Otto Friedrich Kossel. O pai de Brahms tinha uma facilidade e um grande relacionamento no meio clássico de Hamburgo por sua participação como contrabaixista, considerado um bom contrabaixista, na Orquestra Filarmônica de Hamburgo. Então, esse professor ficou encantado com Brahms, mas Brahms ficou também muito encantado com ele, porque pela primeira vez ele teve contato com um músico que enxergava a música como uma vocação, como a arte suprema, não como entretenimento, que o pai de Brahms tinha esse enfoque do entretenimento também. E logo em seguida, esse professor, Otto Kossel, percebeu o grande talento para a composição de seu aluno e o encaminhou simultaneamente também para o maior professor de composição formado em Viena, na época, que era o Eduard Marxen, que começou a dar aulas de composição para Brahms numa cidadezinha bem pertinho de Hamburgo. E para lá, Brahms ia sempre a pé para ter essas aulas. Fechou tudo para sua formação. Brahms nunca frequentou um conservatório e teve uma educação formal e musical de altíssima qualidade. Quando ele tinha 13 anos, o pai começou a levá-lo junto nas suas apresentações nas tabernas, nos bailes. Brahms tocava piano e o pai, às vezes o violino e às vezes o contrabaixo. Não era um ambiente assim próprio para um menino de 13 anos, porque muitas vezes ele tocou em tabernas no cais do Porto de Hamburgo com uma frequência duvidosa. Mas o lado positivo dessa situação para ele entrou em contato com as músicas populares alemãs, as músicas de danças alemãs. E quando ele sentava nesses lugares, ele abria
um livro de poesia no lugar da partitura, porque ele não usava partitura. Enquanto tocava, ele lia poesias. Se tornou um adulto muito reservado, mais paroquieto, com uma vida interior muito intensa, um conhecimento, uma intelectualidade muito avançada, e não fez mal para ele esses anos que ele tocou lá, e muitas vezes em bordéis de Hamburgo. Preservou o seu interior e a sua arte. Quando ele tinha 15 anos, deu seu primeiro concerto de piano público, porque ele era um grande pianista. E pela primeira vez ele tocou uma música do passado. Ele tocou uma fuga de Bach e obras contemporâneas de compositores da época. Essa já foi uma grande novidade que ele absorveu de Mendelssohn, de buscar e trazer para o presente os grandes mestres do passado. Brahms foi um apaixonado por Bach e Beethoven. Quando ele tinha 16 anos, ele já apresentou um concerto com obras de compositores e já com obras suas. E como eu falei no início da aula, aos 20 anos, ele conheceu o violinista húngaro e fez sua primeira turnê saindo de Hamburgo. Brahms viveu a sua vida muito em torno de Hamburgo, ali a Viena, os arredores. Ele não foi um músico, um homem de grandes viagens, mas todas essas viagens para a Alemanha, próximo, né, modo de dizer, de Viena para Hamburgo, ele fez sempre todas as suas viagens a pé. E quando ele fez essa turnê com o Remy, de violino e piano, ele teve a oportunidade de conhecer o maior violinista da época, que era Joseph Joachim. E o Joseph Joachim se tornou um grande amigo dele. Foi uma amizade mútua muito grande e uma admiração muito grande de dois gênios. Joseph Joachim enxergou de imediato a genialidade de Brahms, e essa amizade musical e pessoal correu a vida inteira entre os dois. E Brahms resolveu, uma altura da sua vida, até vamos ver que data que ele vai compor o seu concerto de violino. Ele já estava com 45 anos. E num gesto maravilhoso que ele repetiu de Mendelssohn, ele consultou o Joseph Joachim para compor o seu concerto para violino a respeito das técnicas avançadas já de Paganini, que Joseph Joachim utilizava, e a linguagem violinística. Quem fez isso anos atrás e pela primeira vez foi Mendelssohn, quando compôs o seu concerto para violino e consultou Ferdinand Davy, um grande amigo seu da época, grande violinista, e Spala, da orquestra de Leipzig, que Mendelssohn dirigia. Ele também consultou. Essa humildade, da genialidade desses dois grandes nomes, Mendelssohn e Brahms, eu admiro demais. Brahms repetiu esse gesto e, para diante desses dois compositores, até hoje em dia, os compositores consultam os solistas dos instrumentos para os quais eles querem fazer alguma composição. Essa união, esse respeito de ideias. Então, Brahms, essas obras importantes da sua vida, ele esperou um grande amadurecimento musical, porque ele tinha uma adoração por Beethoven,
e tinha esse respeito, sentia-se na obrigação de pelo menos corresponder à mesma altura do grande Beethoven. E esse concerto para violino, nós vamos assistir na interpretação de um grande violinista russo, Vadim Repin, sob a regência do maestro suíço Charles Dutoit, no Festival Verbier de Música na Suíça. Quando Joseph Joachim recebeu essa dedicatória e esse concerto, ele foi o responsável pela estreia em Leipzig com a orquestra Gewandhaus de Leipzig. E ele declarou que os 4 concertos mais importantes para violino, na sequência, era primeiro Beethoven, segundo Brahms, terceiro Max Bruch e o quarto Mendelssohn. E na estreia, vejam que genialidade do concerto, Joseph Joachim abriu o concerto de estreia com o concerto para violino de Beethoven e encerrou com o concerto para violino de Brahms, estabelecendo oficialmente a continuidade histórica que ligou Brahms a Beethoven. E agora vamos à execução de um trecho do terceiro movimento maravilhoso desse concerto para violino de Brahms.